Olha, como é que você tem falado para o seu filho aí, explicado essa pandemia do coronavírus? É uma pergunta recorrente. Inclusive, muita gente me manda mensagem falando disso. Vou contar rapidinho uma situação que aconteceu com o meu filho em casa. A gente brincando, o Gabriel fingiu que ele era o Homem-Aranha e ele tinha ficado ferido. Falei, filho, caramba, vou ter que chamar o médico agora. Ele virou para mim e falou assim, mamãe, os médicos estão cuidando do coronavírus agora. Eu falei, ô filho, não, mas eles vêm te atender também. Para você ver como as crianças sabem de tudo e estão ligadas. Mas vamos ver dicas de como lidar com os nossos pequenos nesse período? Põe na tela a reportagem. A recomendação é clara. Devemos cumprir isolamento social para diminuir a propagação do novo coronavírus. Mas os pais de crianças encontram um grande desafio pela frente. Como explicar isso para os pequenos e fazê-los entender que devemos ficar dentro de casa? Cada pai tem explicado para os filhos de forma única, o que tem rendido vídeos interessantes na internet. Pega e faz o quê? Toma isso, coronavírus. Toma. A Camila é mãe do Theo, que tem 3 aninhos. Ela conta que ele é muito esperto e tem percebido que não se fala em outro assunto a não ser sobre a Covid-19. Bom, aqui em casa a gente explicou para o Theo um pouco do que está acontecendo, né? Até depois da suspensão das aulas na escolinha, ele acabou perguntando por que a gente está só em casa, não está saindo, já está com saudade dos amiguinhos. E a gente explicou para ele, né, de uma forma mais lúdica, sem se aprofundar demais no assunto. Hoje o Theozinho dá um show de explicação. Vamos que lava a mão. Mostra para mim. Assim. Isso, muito bem. Essa psicóloga orienta que com as crianças maiores, a conversa pode e deve ser mais direta. Se ela já for um pouco maior, a gente pode falar em vírus. A gente pode falar que existe um vírus que está aí pelo mundo, que não é só no Brasil, que está no mundo e que a gente precisa se cuidar em relação a ele. E explicar que a gente está precisando ficar em casa principalmente para proteger as pessoas que são mais velhas, que são mais suscetíveis a terem o vírus, e proteger as pessoas que já têm uma doença. Outra dificuldade apresentada pelos pais é como ocupar as crianças durante a quarentena. Os parques devem permanecer fechados e vazios, e as telas precisam ser usadas com cautela. Acho que é importante, primeira coisa é manter uma rotina da criança em casa. Então, não deixar a criança sem rotina. Então, tem o horário do café da manhã, tem o horário do almoço, tem o horário do lanche da tarde, o horário do jantar. Importante também que os pais consigam dizer para as crianças que eles não estão de férias. Então, ninguém ali está de férias, nem os pais, nem as crianças, está todo mundo trabalhando e que eles vão ter que pensar em novas regras para a casa funcionar. O Renato, que vai completar 6 anos de vida isolado com a família no apartamento, é um exemplo de criatividade. Ele já praticou luta, fez oficina de artes, jogos de carta e gravou até um vídeo para encorajar os amigos a enfrentar esse período de forma mais leve. É hoje que esse vírus vai embora de uma vez. Vai mesmo. E essa criançada tá sabendo mais que a gente, não é, Amanda Campos? Ela tá com a psicóloga Ana Gabriela, que vai dar mais dicas agora ao vivo pra gente. Com você, Amanda. Pois é, Márcia. Inclusive, eu estava até conversando com a Ana. Qual que é a idade certa para a gente contar para o filho, para o sobrinho? Eu tenho um sobrinho de 1 ano e 9 meses, também tenho um adolescente, mas essa criança sabe o que está acontecendo? A gente pode desenhar para mostrar para ela? Bom, eu vou deixar que a Ana responda isso. A Ana já me disse que é mais ou menos por volta dos 3 anos de idade, né, Ana? Bom dia para você. Bom dia, gente. Bom dia, Márcia. Obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a ideia é a gente contar sempre a verdade para a criança. Então, contar o que está acontecendo de fato, mas a gente adequar o jeito de contar à idade dela. Então, se ela for uma criança pequenininha, por exemplo, com 3 anos, aqui como a Amanda está falando, vamos pensar num jeito lúdico. Dizer que é um bichinho que está aí no mundo todo e que a gente precisa evitar que esse bichinho atinja as pessoas mais velhas, as pessoas que já têm uma doença. Então, a gente está ficando em casa e que o mundo todo está ficando em casa para evitar
evitar que essas pessoas adoeçam. Se a criança já é mais velha, então, por exemplo, a partir de uns 7, 8 anos, que já tem mais condições de entender, a gente já pode falar em vírus, né? E que é um vírus também que está presente em todo o mundo e que a gente está tomando essa medida para evitar que as pessoas mais velhas e as pessoas que têm algum risco adoeçam. E aí a gente já pode contar também para a criança mais velha que a gente está evitando de sobrecarregar o sistema de saúde. Ela tem condições de entender isso. Ana, em relação às atividades que eles também praticavam... sobre esses problemas de... Amanda, você quer fazer a pergunta? Oi, Pode Márcia. fazer, então. Não, é só porque a gente estava conversando sobre isso também, sobre o excesso de informação também para as crianças, inclusive as maiores que já têm acesso à internet, a celular. É importante também não munir totalmente essa criança de informação, Isso, exatamente isso, Amanda. Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, Márcia, que é importante primeiro a gente falar com a criança de modo a ela se sentir segura. Então, não vamos deixar a criança em pânico ou deixá-la insegura. E, além de contar de um jeito tranquilo, fazendo com que ela se sinta insegura, com que ela se sinta segura, mostrando para ela que essa situação vai passar e mostrando o propósito disso que a gente está fazendo, do isolamento. A outra coisa importante é evitar sobrecarregá-la de informações. Então, ficar falando sobre índice de mortes, deixá-la ficar vendo o jornal o tempo inteiro ou tendo informações na internet o tempo inteiro sobre isso, pode fazer com que ela fique muito insegura e isso não vai ser bom para ela. E como explicar que as atividades deles foram suspensas? Por exemplo, meu filho vive falando, mamãe, por que não está tendo escolinha? Eu estou com saudade da escolinha. O que eu devo dizer para ele numa situação assim? A verdade, Márcia, falar que não é só ele que não está indo para a escolinha, que as pessoas, muitas, né, pessoas também não estão indo trabalhar, que os restaurantes estão fechados, então mostrar que está tudo fechado com um objetivo, que é o da gente evitar o contágio, porque se a gente fica contaminado, pode ser que a gente não sinta nada, mas a gente pode transmitir o vírus para uma pessoa mais velha ou para uma pessoa que tem risco. Então é por isso que está todo mundo em casa, que não é só ele ou a escola dele, é todo mundo está em casa unido com esse propósito. Aliás, eu acho que é um bom momento, Márcia, para a gente poder ensinar para as crianças mais velhas, inclusive, sobre valores, sobre união, mostrando o propósito disso, né? Mostrando que o mundo inteiro está unido com esse mesmo propósito. Então, que a gente faz parte de um todo, enfim, acho que é importante falar sobre isso. Eles nunca vão esquecer dessa fase, né, doutora? Vai ser um aprendizado para todo mundo. Muito obrigada, Ana Gabriela, pelas informações e a Amandinha também. E antes